Você sabia que a lei também prevê punições para o pedestre que coloca o trânsito em risco? Com base nisso, em Chapecó, Santa Catarina, a Justiça condenou uma pessoa a indenizar uma motorista envolvida em um acidente. O Código Brasileiro de Trânsito traz os direitos e deveres dos motoristas e também dos pedestres. Quem está a pé conta com a faixa. Ela é uma das sinalizações obrigatórias, criada para garantir uma travessia mais segura. Geralmente eu procuro a faixa, entendeu? Sempre, principalmente quando eu estou com os meus filhos, eu sempre estou procurando a faixa. De acordo com a regra, o pedestre deve atravessar na faixa caso ela esteja a menos de 50 metros de distância. Se estiver mais longe, pode até passar, mas precisa ter cuidados, como seguir em linha reta e ficar de olho nos veículos. Fazer travessias de qualquer jeito e colocar em risco a própria vida e de outras pessoas dá multa. O valor é de quase R$ 45, mas ainda aguarda regulamentação para fazer a cobrança. Apesar disso, na Justiça já tem pedestre sendo penalizado por infringir a norma. Foi o caso de uma mulher em Chapecó, Santa Catarina. Ela estava em uma via bem movimentada da cidade, com faixas de pedestres a cada 100 metros. Porém, para não ter que caminhar um pouco mais, preferiu atravessar a rua no local onde estava. De acordo com o processo, ao concluir a travessia, foi atingida por um carro. A motorista perdeu o controle da direção e bateu em outro veículo. A pedestre entrou com uma ação na Justiça, mas, em vez de ser indenizada, vai indenizar a pessoa que a atropelou. O juiz entendeu que a motorista não teve culpa no acidente e condenou a pedestre a pagar quase R$ 3 mil à condutora para consertar o carro. Se ele infringe alguma dessas responsabilidades dele e que essa infringência possa causar um dano com relação a um atropelamento, ou até mesmo o desvio de um veículo e vir a bater e causar danos, prejuízos a outra pessoa no veículo automotor, certamente a análise do juiz, né, entre os fatos vindos da delegacia através de inquérito, ele vai observar e vai ver que a responsabilidade, se for contundente ao pedestre, ele vai responder sim. E para a gente saber mais sobre as normas de trânsito que regulam as faixas de pedestre, nós convidamos para a conversa de hoje o advogado Anderson Gomes, que é especialista em trânsito. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, o Código de Trânsito Brasileiro, o que ele fala, o que ele diz sobre a faixa de pedestre, ela existe em todo o Brasil, mas não é respeitada em todo o Brasil? Pois é, o artigo 69 e 70 do Código de Trânsito, ele estabelece os deveres e obrigações tanto dos condutores quanto dos pedestres e ciclistas, né? E existe a parte de penalidade que prevê as penalidades administrativas, agora recentemente também para os ciclistas e pedestres. E no caso de crimes de trânsito, se a infração for cometida na faixa de pedestre, ela é motivo de agravante da pena. O senhor citou exatamente os ciclistas, e eu gostaria de falar ainda da faixa em relação aos ciclistas. Situação muito comum, por exemplo, que parece que é uma falta de conscientização, é o indivíduo que às vezes está até na ciclovia e ele vai atravessar a rua, mas não naquele prosseguimento da ciclovia, mas em uma faixa de pedestres. A atitude correta, se eu não estou enganado, é descer da bicicleta e atravessar com ela. Só que tem gente que parece que interpreta que aquilo é um prosseguimento da ciclovia e passa com a bicicleta. É um caso de agravante. Isso. O direito ao uso da faixa de pedestre, ele não é absoluto, né? Então, o pedestre ele tem que tomar muito cuidado ao adentrar a faixa, ele tem que sinalizar, aguardar os carros pararem, para não vir a provocar um acidente e ser responsabilizado civilmente, como aconteceu agora nesse tribunal em Santa Catarina. Agora, essa decisão que vimos na reportagem é há um ineditismo em torno dessa situação, porque não é comum o pedestre ser penalizado, e sim o contrário, né? Daí a necessidade dessa conduta do pedestre. Qual é a conduta correta na hora de atravessar? É sinalizar ao motorista para evitar esse problema? Exatamente. Os órgãos de trânsito eles têm que, pelo menos, deixar as faixas de pedestre de forma legíveis, né? Mas, em contrapartida, o pedestre tem que sempre se atentar que, ao usar a faixa de pedestre, ele tem que tomar todos os procedimentos para não vir causar um acidente e poderia até ter respondido criminalmente, se fosse o caso de vítima, né?
ter provocado uma vítima desse acidente. Qual é a penalidade? Olha, a penalidade ainda é leve, né? É em torno de R$ 44. O Código de Trânsito ele prevê uma penalidade maior para o ciclista podendo ter até a bicicleta removida. O senhor tocou em outro ponto também curioso, que embora haja previsão legal, mas a gente cai naquela situação do Richelieu, né? Aquele axioma que é colocado de não se fazer o cumprimento de uma lei é a mesma coisa que autorizar o comportamento que você quer se reprimir. O senhor falou a respeito justamente do dever do Estado em relação à sinalização. Algumas faixas, elas têm uma existência talvez no mundo formal, porque no mundo real, na verdade, elas não estão ali. Isso não também demanda o Estado não pode ser demandado nesse sentido? Isso tem que ser mudado. Se arrecada muito com multas de trânsito no Brasil e se reveste muito pouco, tanto para a manutenção, né, quanto para a educação de trânsito. E enquanto não houver essa mudança, vai continuar havendo esses tipos de acidentes. O Brasil ainda é o campeão número 1 em acidentes de trânsito. E vamos continuar falando sobre isso aqui na TV Justiça. Doutor, muito obrigado pela sua participação. De nada. Obrigada, Obrigado boa a vocês. tarde.